Bom dia para todos. É com muita alegria que estamos de volta para realizarmos mais um estudo em torno do Apocalipse de João, à luz do Espiritismo. Hoje, dia 10 de novembro do ano de 2018, nós damos as boas-vindas para todos e abraçando também aos nossos amigos que estão em casa, acompanhando a transmissão através da rede Amigo Espírita. Grande abraço para os amigos do chat, tanto do YouTube quanto do Facebook. Bom dia, Júlio. Bom dia, Denise. Bom dia, amigos. Nós vamos hoje trabalhar o tema transformação moral e social. Retomando o trabalho do capítulo 8º do Apocalipse, na abertura do 7º selo, nós vamos fazer a leitura dos primeiros movimentos. Primeiro versículo. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. E aqui a gente fica por aqui. Eu vou pedir que o Júlio faça, resumidamente, um comentário do que nós trabalhamos na última semana. Pode ser? Então, Júlio, a palavra é sua. Nós estamos, então, estudando o capítulo 8. Esse capítulo 8 vai nos apontar uma nova abertura para o nosso aprendizado, como um novo campo de trabalho, após toda aquela sequência que nós estudamos no capítulo 7. Então, por exemplo, aqui no primeiro versículo, nós vamos ter o seguinte: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Então, a abertura de um novo panorama após aqueles trabalhos os esforços de transformação moral, os esforços por domar as inclinações más, que é o lema do espírita, proposto por Allan Kardec, não só como um dístico identificador, mas como todo um programa e uma proposta de ação relevante para os nossos espíritos. Porque o espírita é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende por domar as inclinações más. Então, o espírita ele vai ser reconhecido na sociedade exatamente pelos trabalhos que ele vai exteriorizar como exemplo. As novas ideias, novas palavras, novas atitudes, para que aqueles que estão ao nosso derredor possam identificar novas propostas em irradiação
não apenas filosófica, mas como vivência plena do Espírito. Notemos que não está definido que o Espírito é reconhecido por sua perfeição moral, mas pelos esforços que empreende por domar as inclinações más. Então, nesse período, esse novo período, evidentemente, inaugura uma nova etapa, simboliza ou define que no nosso campo de ideais, pela nova proposta que nós apreendemos, deve haver um silêncio das coisas antigas, que representa o domar as inclinações más. Então, esse silêncio às vezes chega como uma dor, como um sofrimento, como uma expiação, certo? Que vai nos proporcionar durante aquele período de reflexões, porque a dor ou o sofrimento ou a expiação não tem a função de punição ou de nos fazer pagar alguma coisa, não. É uma oportunidade de reflexões, de reversão de uma fonte que vem sendo jorrada ao longo do tempo. Muito bem. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. A expressão "e vi os 7 anjos" nos remonta à ideia do mensageiro. 7 anjos simbolizando a totalidade dos recursos, das situações, das circunstâncias, dos acontecimentos, das pessoas que nos trazem as mensagens de Deus. Também são as 7 frentes em que a misericórdia divina vai atuar. Instrumentos que vão ter um alarido para marcar a nossa acústica quanto às nossas responsabilidades. Então nós trabalhamos aqui anteriormente a chegada dos espíritos que auxiliam no encaminhamento evolutivo dos indivíduos e da humanidade. Então, o anjo aqui é o seu anjo da guarda, é o seu anjo, o seu benfeitor espiritual, porque espírita não usa a linguagem anjo. E sim, a palavra anjo nos remonta a uma escala de evolução moral dos espíritos e que remonta àqueles que já estão numa condição superior, por conquistas próprias e não por eleição ou privilégios. Ok? Então, abrimos o livro Gênesis, que completa 150 anos. Kardec vai explorar para nós o papel da revelação e dos reveladores, num âmbito maior e num âmbito menor. Todos somos reveladores da palavra e da verdade, cada um no seu campo de ação. Então, quando você diz amém, ou você diz faça, você está revelando o que você traz, o que você descobriu da lei divina. Uma mãe que diz para um filho, ela está revelando alguma coisa. A mãe subentende que ela revela amor, propostas educativas, certinho? Num âmbito maior, espíritos que vão dizer assim: meu filho, vamos estudar? É bom estudar. Isso é uma revelação. Opa! Não, mas eu já sei que é bom estudar. Mas ele está repetindo porque a lição que você aprendeu vai te candidatar para você aprender uma nova lição. Então a repetição, ela é fundamental para consolidar um processo, até que a gente adquira autonomia e não precise desse tipo de revelação. Vai estudar. Aí a revelação passa a ter outra conotação. Você senta com alguém e ele diz assim: olha que texto aqui interessante. Aí você já está convicto que precisa de estudar. Aí agora a revelação passa a ser assim: presta atenção nessa palavra. Opa, é legal mesmo. Ô Júlio, ele me mostrou que essa palavra é importante. Eu estou repassando a revelação.
Então a revelação, na verdade, é a instrumentação que vai favorecer o despertamento daqueles que estão conosco, como nós fomos despertados por aqueles que estão em faixas superiores. Ficou claro esse ponto? E esses anjos, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus. O que significa essa expressão? Diante de Deus é a condição de estarem prontos para serem acionados de acordo com os propósitos divinos. Maria Santíssima disse assim: eis aqui a serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Então tem 2 movimentos aqui. Eis aqui a serva. O anjo diz, eis aqui o anjo. Mas o anjo pode ser luz ou o anjo pode ser mais ou menos. Ele vai se tornar um anjo mais graduado quando ele diz aqui: cumpra-se em mim conforme a sua palavra e não a minha. Ficou claro? Você está sempre pronto para ouvir o que fazer de especial. Um exemplo prático. A Vânia diz assim, em prece num sábado de manhã: Senhor, quero que faças de mim instrumento. Certo? A Vânia não diz na prece assim: quero que faças de mim instrumento aqui em casa. Ela vai dizer: quero que faças de mim instrumento. E estou pronto, Senhor, para ser aqui em casa ou ser na rua. Um instrumento. Você está dirigindo um carro, seu Cedino. Aí lá na esquina o senhor passou, acabou de acontecer um atropelamento. Não tem ninguém. Só tem o senhor e o atropelado. O senhor vai falar para Deus assim: é agora? Ou vai vir outro? Não. A ideia é que o senhor esteja pronto. Só vai simplesmente parar o carro e descer para socorrer. Então, não foi a sua vontade, é a circunstância. Porque Deus conversa conosco pelas circunstâncias. A circunstância apresentou, opa, vamos lá, vamos resolver a questão. Então, esse é o anjo do Senhor. Agora, na mesma situação, você podia falar assim: o indivíduo está atropelado, você vai falar assim: mas eu tenho que buscar meu neto na escola. Vai aparecer outro e vai socorrer ele. Você está sendo anjo do Senhor? O egoísta vai falar assim, sim, porque ele vai lá cuidar do neto. O desprendido vai dizer assim: não, eu tenho que atender que meu neto que espere. Porque ele está na escola, ele tá protegido. Ele está lá sob os guardas lá do contexto. Não é? Os professores. Ficou claro? Então a gente tem que entender. Agora, pode ter um momento que está o senhor e o outro. Um outro chegou. Eu falei assim: graças a Deus tem um outro ali, porque eu tenho que socorrer meu neto. Pegaram aí? É fácil tomar essa decisão? Então precisamos dos reveladores. Aí você faz a prece. Naquele momento da dúvida: Senhor, os Espíritos ajudam nessa hora. Por que eles vão te ajudar? Porque você recorreu a eles. E eles não estarão interferindo no seu livre-arbítrio. Aí entra um fator chamado necessidade. Não é? E foi você que perguntou. Eles não vieram invadir e interferir na sua vida. Foi você que perguntou, foi você que pediu ajuda. Ficou claro? Como que isso é sutil? Agora o místico vai falar assim: o místico vai sempre pedir espírito ajuda. Esse é o místico. Ele sempre será socorrido. Sempre dentro desse ciclo, né, de aprendizado. Ele sempre será socorrido, porque ele é místico. Os espíritos vão atender ele conforme o misticismo dele, sem problema. Mas eles vão estar torcendo para que o indivíduo perceba que ele também tem responsabilidade e ele precisa de adquirir autonomia. E quanto mais ele vai se
aprendendo a escolher e se libertar, menos dependência ele haverá com as forças externas. Ok? E aí, mediante essa situação, repetindo, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e a sequência do versículo diz assim: e foram-lhes dadas 7 trombetas. Foram-lhe dadas 7 trombetas. Então o anjo chamado mediunidade, agora vamos despersonalizar. O anjo agora vai passar a ser mediunidade. O que é a mediunidade? A faculdade que nós temos de operar como instrumentos da vontade divina. Certinho? Então, a mediunidade, na verdade, a trombeta se torna o grito de uma mediunidade deseducada. Isso é uma faceta, tá? Que pode ser também a trombeta que vai ser acionada para uma mediunidade educada. Uhum. Mas para uma mediunidade deseducada é assim, fom. Você precisa do impacto, o sonido, né? Dá um sonido falso. Acorda. Então você pode ouvir a mensagem de Deus prestando atenção no cantarolar de um rouxinol, do dizer de Emmanuel, ou pelo barulho de uma metralhadora. Assim que funcionam as trombetas. Certo? A trombeta pode chegar para você através da doença. Mas a trombeta pode chegar assim com um WhatsApp que uns obsessores mandam sábado de manhã, dizendo assim, vai ter estudo do Apocalipse daqui a pouco. Tem uma história assim? São obsessores do bem, então, esses aí. Depende do ponto de vista, porque o indivíduo, numa chuva dessa em Belo Horizonte, sábado de manhã, debaixo do cobertor, não é do bem, não. Deu aí, gente? Então, a trombeta é um instrumento que vai repercutir o som, né? Vai promover um som de acordo com a necessidade. Nós precisamos da trombeta do microfone. Vamos embora. É porque o 7 eu ainda não captei. Tá. Então vamos pensar a questão setenária. E foi muito bom você falar, porque nós vamos estudar as 7 trombetas mais à frente. Então, a primeira trombeta, a segunda trombeta, e etc. Então aqui é dado 7 trombetas. Então, se você me permite, deixa eu só conceituar mais um pouquinho desse trecho, porque aí eu volto e aí vai ficar mais claro. Olha aqui. Então a trombeta é o grito da mediunidade deseducada, nesse caso. São as vozes, as batidas, os ruídos da mediunidade difícil, as visões, todos os fenômenos. Anjo, que é a doença difícil, é o grito da dor. O grito da dor é a trombeta. Sistema para quebrar resistência, cristalizações e enquistamentos. Para romper as muralhas dos interesses egóicos. Antes eram convites de clamor por João Batista, agora são anúncios do que vai acontecer. Então, o que acontece? Nós temos que lembrar que, para que haja a entrega das 7 trombetas, houveram a abertura de 7 selos. Né? Então, o que significa os 7 selos? Uma sequência progressiva de aprendizado. Né? Que vão abrindo proporcionalmente à medida em que a percepção dá conta de decodificar. Então, uma semana tem 7 dias. Então, desde no nosso calendário aqui, de segunda a domingo, ou no hebraico, né, de domingo a sábado, não importa, nós vamos escalonando o aprendizado. A definir que você, cada matéria, você precisa de um tempo de assimilação. Você recebe a revelação, aí você é convidado para pôr em prática. Aí quando você colocar em prática, aí você vai ser convidado a repetir. Então, cada dia você vai ter 3 movimentos.
3 movimentos. O receber, o aplicar e o repetir. Recebeu, aplicou e repetiu. Por que você repete? Para que você fixa o aprendizado. Não é? Alguém aqui sabe utilizar, já usou martelo e prego na madeira? Primeira vez que você tentou, por certo, deu um certo problema. O carpinteiro bem olha, tem habilidade, porque ali envolve senso de espaço, né? Habilidade no manuseio, força, não é? Direção, enfim, saber com qual material que você está usando, se é uma madeira mais rígida, uma madeira menos rígida, a espessura do prego. Então, essa cadência de aprendizado, ela é extraordinária. Ela é simbolizada no número 3, porque diz: você foi informado que tem prego, que tem martelo e que tem madeira. Você foi informado, por vias que sejam, que se você fixar aquilo ali, vai dar um resultado. Opa! Aí, depois que você é informada, há um movimento de aguardar que você se interesse pela informação. Porque tem a questão do tempo, do interesse. Porque se você não tiver interesse, o que significa um prego, um martelo ou uma madeira? Nada. Então, o motivo vai fazer com que você utilize isso. Seja o aperto, seja a curiosidade, seja o que for. Aí você vai colocar em prática esse mecanismo. Só que no início, complicado, né? Então, aí você vai se informar que você está usando de uma forma equivocada. Aí você volta para a informação. A informação ela não é estanque, não. O tempo todo você está se informando. Ok? E o tempo todo você está sendo convidado a se motivar ou não. Motivou, vai pôr em prática? Opa! Aí agora você precisa de motivação para repetir, porque quanto mais você repetir, mais você vai criar habilidade. No nosso campo psicológico, é necessário compreender esse mecanismo para a gente verificar como que se dá as fixações no campo do sentimento. É por aí. O processo é o mesmo. Seja no âmbito... Eu estou usando um material aqui mais tosco, mas funciona assim no campo do sentimento. Então, à medida em que você foi informada, o sentimento foi acionado, você vai operar, aquilo vai te trazer experiências, emoções, ok? A sua memória está sendo acionada para você ir armazenando conteúdo. E tudo isso vai te convidar a colocar em prática essas notícias aí no dia a dia. No relacionamento seu com seu filho, com seu marido, seja com quem for. Só que eu não tenho habilidade para conversar com a Denise. Que nós nos relacionamos aqui para o trabalho. Hoje eu dei uma orientação para ela, não foi? Aí ela no início estava toda tumultuada. Querendo abrir a janela. Assim. Com um pouco de tempo, nós conseguimos desligar a Denise. Aí ela se entrou. Aí eu comecei a falar, daqui a pouco ela está conversando com o Gino. Aí eu esperei. Passou um pouquinho, ela olhou para mim de novo. Você vai ouvir? Vou. Aí ela acabou de desligar. Aí eu falei 2 palavras, ela entendeu. Se eu tivesse a precipitação de ter dado as 2 palavras naquela correria toda, etc, etc, ela podia até estar dizendo para mim que entendeu. Mas será que entendeu mesmo? Como eu precisava de ter uma certeza que ela tivesse compreendido, eu precisei de trabalhar com os sentidos dela. Não só com o intelecto dela. É necessário que você acione um mecanismo que atenda o todo. E eu estou contando isso aqui, não expondo ela, mas usando um recurso didático para a gente fazer com que a mensagem seja inteligível. Compreendeu? Compreendeu? Ela fez assim para mim, compreendi. Aí eu falei assim, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo agora. A partir de agora. Porque agora que ela vai pegar o prego, o martelo, a madeira
e vai começar a colocar em prática. Na hora que ela começar a colocar em prática, eu posso ter a pretensão de ter a expectativa que ela vai acertar de primeira? Não. Mas ela pode acertar de primeira, não pode? Aí vem alguém e fala assim, por sorte. Aí eu posso responder, não, pode ter sido, se foi uma tirada no martelo, no prego, pode ter sido por sorte mesmo. Então dá a segunda. Se ela acertar a segunda, não foi por sorte. E o sorte aqui é uma palavra aleatória utilizada. Se ela acertou na segunda fazendo, em tese, pela primeira experiência, significa que ela já tinha essa habilidade. Captou? Por que ela já tinha essa habilidade? Porque ontem ela usou o prego, o martelo e a madeira e cepou o dedo um monte de vezes. Mas agora ela já tem isso consubstanciado, ela já tem isso fixado. É quando o Emmanuel fala sobre o reflexo condicionado. E a partir do momento que você automatiza, fixou. Isso é aquisição. Então, querida Vânia, nós temos uma cadência nesse processo. Então, o número 7, ele representa a conclusão daquela semana. O número 7, ele pode ser o aferidor definitivo de todo um aprendizado escalonado ao longo da semana. Mas o número 7 também, ele pode estar dizendo para você que ele é o número 1 de uma nova semana. Lembra que a gente falou aqui, quando estudamos a laçada, a evolução, e eu usei um exemplo aqui, ele é muito prático para a gente compreender. No nosso calendário, o 7º dia é semana. 7º dia é semana. 7º dia é o domingo, desculpa, porque o Júlio sabe os motivos. 7º dia é o domingo. O domingo é o dia do descanso. Eu gosto muito desse exemplo. Aí você vai no domingo de manhã, você está assim, que bom, hoje é domingo. Hoje tem almoço na casa da sogra. Aí eu não tenho que fazer nada, né? A cada mãe. Não, hoje é o dia de encontrar a família. Não, hoje é o dia de ir para o clube. Hoje é o dia de limpar a casa. Seja o que for. Aí vem o almoço. Aí depois do almoço de domingo, dá aquela preguiça. Né? Eu tenho que aproveitar porque hoje é domingo e amanhã é segunda. Na hora que você já está nessa linha pós-almoço, dizendo amanhã é segunda, você já está no meio do domingo. Então esse número 7, ele funciona tanto para ser o prêmio do descanso da semana, até meio-dia, até 2 horas da tarde, e a partir de 2, 3 horas da tarde, seja o horário que for, esse número 7 já deixa de ser a conclusão de uma semana e passa a nos, como um ciclo intercessório, ele já está te julgando para uma nova laçada, que é a segunda-feira de uma próxima semana. Ou seja, Não se aproveita o domingo, o dia em si, né? a Vânia está dizendo, então não se aproveita o domingo em si. Aproveita. Segunda-feira. Aproveita. Sabe por quê? Agora sim, a gente brinca, mas depois a gente volta. Porque quando você está elaborando, já se preparando para uma nova etapa, você está se renovando. Você já está buscando forças, estímulo para uma nova etapa. Esta é a visão elucidada pelo Espiritismo. Porque o Espiritismo tem como fundamento, um dos fundamentos, a vida futura. Roberto, mas a gente não se entrega. Espera aí, só um minutinho. Se entregue agora para a trombeta que quer... Não, tem que dar sonido. Pode falar? Sim, estou te esperando. A gente não se entrega totalmente ao momento. A gente está sempre lá na frente. A gente está sempre pensando lá na frente. A gente não está totalmente ali naquele momento. Mas essa imagem sua é importante. Que aí você está querendo dizer para nós sobre a questão existencial. A questão existencial, na sua completude, no nosso atual estágio evolutivo, ela tem muitos déficits. O que é isso? Jesus é o Senhor do tempo. Jesus não vive só o futuro e também não vive só o passado. Ele vive
passado, presente e futuro. Não é isso? Antes que Abraão, o patriarca, existisse, eu sou. É uma expressão de Jesus. Ele domina o tempo. Nós ainda temos dificuldade, por isso é que nós temos o escalonamento. Nós temos um calendário lunar, solar, dependendo da faixa evolutiva, né? Nós precisamos dessa didática. É óbvio que o indicativo é viva o presente. Viva o presente com intensidade, com qualidade e com sabedoria. Certo? Então, se é meio-dia do domingo, viva o domingo, meio-dia, com intensidade. Eu fiz essa separação didática só para a gente entender como que funciona o mecanismo do aprendizado. Agora, ele não é milimetricamente, como é que eu digo assim, departamentalizado. Na verdade, nós temos que ter a visão constante para o futuro. Não podemos deixar de olhar para o passado. O que tu fez na semana? Teoricamente, se no domingo você está descansando, significa que você está sendo premiado? É uma conquista adquirida? É merecimento. Certo? Só que o que acontece? A questão é descanso para o seu trabalho. Aí tem gente que fica assim, hoje é domingo, eu tenho que descansar porque eu trabalhei muito essa semana. A mente dele está focada lá no trabalho, lá da repartição pública. O outro está assim, eu trabalhei muito. Eu fiquei a semana toda cuidando da casa. O outro, eu estudei o tempo todo. Já existem outros que estão assim. Que bom, eu trabalhei na escola, eu trabalhei no centro, eu trabalhei aqui, mas no sentido positivo e não no sentido de, graças a Deus eu passei. No sentido de, estou feliz porque eu fiz tudo que eu pude essa semana. E estarei mais feliz ainda porque eu terei uma nova semana para trabalhar. A renovação dos conceitos, o revigoramento dos motivos, é fundamental na nossa evolução. E com isso a gente vai diminuindo uma palavra chamada sofrimento. Por que você está sofrendo? Não é pelo nível não é pelo grau de imperfeição? Então a doutrina espírita vem nos apresentar Jesus de novo como aquele que é o mestre que propõe uma revolução moral para as nossas vidas. A revolução moral, na verdade, é renovar o tempo todo para aprimorar. Então ontem você chegou aqui sofrendo. Estou cheio de problema. Você já veio aqui na FIAC várias vezes. Os seus problemas, em tese, no bojo, são os mesmos. Mas eu não tenho dúvida que você já olha para eles diferente. Se você olha diferente, significa que você está tendo mais elemento e mais estímulo para continuar resolvendo. Antes eu não resolvia. Resolvia. A toque de muita trombeta barulhenta. Vamos pegar aqui o símbolo da trombeta, que ajuda. Uhum. Antes, a trombeta barulhenta era, você chegava em casa e tá tudo errado, não é? Você queria consertar o mundo. Aí hoje você já chega em casa e fala assim, bom, consertar o mundo eu não vou consertar. Mas eu posso ir ali na pia, lavar umas vasilhas. Eu posso resolver o problema da minha cama lá, porque antes eu não estendia nenhum lençol, meu quarto era bagunçado, eu ficava brigando porque é empregada, porque minha mãe, porque... Olha, o quarto do meu filho, ele não toma jeito. Papel do pai. Arruma o quarto, meu filho, arruma o quarto. Com equilíbrio. Mas se arruma o quarto, você indo lá e dando seu exemplo, e arruma o quarto dele. De vez em quando você chama ele, vem cá, o que você está fazendo? Estou no computador, papai. Please don't go. Please, vem. Come in here. Leva ele. O que foi, pai? Põe uma cadeira aqui.
Senta ele lá no seu quarto. Agora você vai ver o papai estendendo a cama. Ah, pra quê, papai? Eu estou julgando. Você vai ver o papai arrumando o quarto. Pai, eu estou no meio do jogo. O jogo espera, porque agora estamos em uma outra partida. E aqui não tem vencedor ou vencido. Essa partida aqui leva todo mundo a uma vitória. Aí vai ter outro dia que você vai chegar lá. Você já arrumou seu quarto? O quarto é todo bagunçado. Aí você vai lá no seu quarto e arrumar o seu quarto silencioso. Aí vai ter um outro dia que você vai entrar lá no quarto dele e arrumar o quarto dele. Agora, meu filho, me ajuda aqui. Vem cá, dobra essa... troca a fronha, o lençol. Enquanto isso, papai vai... Vocês estão vendo que é papai, né? Diz que a gente fala do que tem dentro de casa, né? Aqui não é tudo diferente, é mamãe. Mas eu estou tendo complacência aqui com as... Hoje é domingo para as mães. Hoje, segunda-feira, para os pais. Yeah. Não existe domingo para as mães. Então tá bom, Vânia. Agora você fechou, você fez uma pergunta e eu fiquei encalacrado com a resposta, mas você me deu a solução. Você sabe qual que é a solução que tu me destes? Não existe domingo para a mamãe. Então eu queria dizer para a mamãe que a mamãe é o símbolo para o papai. E para a família inteira. Sabe por quê? Porque Deus opera o tempo todo. Deus trabalha. O meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Você falar isso para o espírito atrasado como nós somos, nossa, Jesus, não descansa. Não. Agora, você fala para um espírito que está estudando Jesus e dando a vida pela causa, ele vai estar assim, é o meu ídolo, ele não descansa. Isso é extraordinário, gente. Eu citei aqui o exemplo, semana passada, da coordenadora do nosso lar, que tinha quantas horas de trabalho? Acho que 1 milhão de horas. É, 1 milhão. 1 milhão de horas. É a... Como é que é o nome Veneranda. dela? Veneranda. Ela tinha 1 milhão de horas trabalhadas lá em nosso lar. É para onde que vocês vão ou de onde que vieram. Tá bom? Então você se prepare que vocês vão encontrar com a Veneranda. Embora a turma já reencarnou ela por aí. Eles reencarnam todo mundo, não tem problema. Mas a Veneranda, vocês vão encontrar com ela. Aí a Veneranda, de vez em quando, tira licença forçada. Porque ela tirou umas férias lá, porque ela não queria, não. Foi obrigada. Ela foi obrigada a tirar férias. Livre e espontânea pressão. Livre, espontânea. A senhora está precisando de férias. Aí ela foi e tirou alguns momentos, não sei se é dias, né? Tirou alguns momentos de descanso. Umas 3 horas, por exemplo. Umas 3 horas de descanso. Aí, aí de repente, ficaram admirados, porque ela foi repousar, sabe onde? Para quem não conhece, lá nas cidades espirituais existem aquelas alas hospitalares, por exemplo, que tem enfermos, que habitam, recolhem aqueles espíritos com mais dificuldade. Ela foi para lá. Ela foi para lá cuidar do pessoal lá. Ela era a governadora geral. Pegaram aí? Então a mãe é referência, porque a mãe, ela é impulsionada pelo amor divino. Por isso é que eu brinquei, mas agora eu estou dizendo sério. É o amor crístico. E nós citamos Maria de Nazaré, não foi? Eis aqui a serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Eu precisava de caminhar mais um pouco para o versículo 3. Pode ser, Júlio? Vamos. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então aqui o outro anjo representa multiplicidade de recursos. Lembra que nós despersonalizamos e falamos que o anjo anterior era a mediunidade? O instrumento. Então, aqui é outro anjo. Então nós vamos desenvolvendo vários recursos, vários sentidos, várias habilidades para nos capacitar no campo da evolução. Certinho? Então,
é interessante a gente pensar o seguinte, que todos os recursos que recebemos, a misericórdia nos oferece. Sim, Os dons são desenvolvidos por nós. sim. E à medida que você desenvolve os dons, seja ele qual for, você, na verdade, terá mais oportunidades de trabalho e mais aquisições no campo do aprendizado. E no caso, pôs-se junto ao altar os elementos que se preparam e se colocaram suscetíveis de aderir internamente a uma nova proposta de vida. Então, de novo, esse recurso vai para junto do altar. A ideia é a mesma. Significa que, internamente, há um movimento para sempre buscar uma nova proposta de vida. Isso é fundamental. Segunda-feira você tem uma proposta, terça-feira você tem uma proposta. Cada dia, cada momento surge uma nova proposta. Cada segundo, cada instante da sua vida você pode estar sendo convidado para uma nova proposta de vida. Então, se posicionar diante do altar é se reconhecer como um anjo em busca de uma orientação, de um estímulo, não é? Os momentos em que uma dor pertinaz nos toca e somos encaminhados para a busca espiritual e retornamos com melhor das intenções. Nós estamos posicionados junto ao altar para que vivenciemos o amor junto aos nossos irmãos em humanidade, para a dinamização contínua pelo serviço, tomando a parte a obra que nos toca na criação, saindo da condição de adoração exterior e edificando um altar interior para atender às nossas carências. Palavra sua, Luiz. Nova proposta. Esta é a tônica desse momento da reunião. Nova proposta, ela tem que ser uma nova proposta porque é o 7º selo, né? Como foi falado anteriormente, esse 7º selo, ele foi aberto, nós lemos nos versículos anteriores, no capítulo 6, quando fala do... Guarda por fim. Deixa eu pegar aqui. Das almas, né, que foram mortas pelo amor da palavra de Deus. Depois, no capítulo 7, foi vista uma multidão, né, que são os mártires. Então, são aqueles que foram confirmando as suas propostas, né, que cada um de nós temos as nossas propostas no dia a dia, nos 6 dias que vão preceder a etapa final. Cada proposta vencida, ela vai te conceder a possibilidade de uma nova proposta. Até chegarmos ao 7º selo, em que ele, quando fala aqui, ele começa assim, e vi os 7 anjos, né? Então, quem chega ali, essas 6 etapas vencidas, elas vão abrir, vão descortinar para mim o que me aguarda nesse 7º selo. Ou seja, como você falou, é o final de uma etapa e o início de outra, né? É por isso que quando foi falado do domingo, né? Que a gente não teria a alegria, a gente tem essa alegria porque a alegria da confirmação do que eu fiz até então, né? E a abertura do que eu vou começar. Ou seja, o tema é a transformação moral e social. Aqui vai começar, né, uma nova etapa. Uma nova etapa que vai me ajudar nessa transformação moral e social. Porque à medida que eu consigo essa minha transformação moral, eu conseguirei ajudar na transformação social. Porque não tem como a gente pensar numa sociedade melhor sem que os seus integrantes se transformem, né? Então aqui esse incensário de ouro Espera aí só um pouquinho. Aguenta a mão no incensário. Tá bom. Não, tá. Então congela, porque
o incensário vai vir exatamente agora, tá? Mas é porque eu já tinha, você captou a ideia que eu tinha lançado aqui para o Júlio, então vocês estão conectados, mas não pode, eu tenho que atender aqui também. Não é fácil, não é simples, vocês orem por mim, porque para errar menos. Oremos, como dizia o Honório. Então, a Denise tem que trazer de uma forma sintética, dentro do contexto atual, o que os amigos do chat estão solicitando. A Marilac, de Barbacena, Minas Gerais, ela fez uma pergunta um tempinho atrás aqui no chat, mas o Luiz acabou falando um pouquinho. Talvez o Luiz possa transcorrer aqui para responder a nossa querida irmã. Espiritualmente, falando do domingo, ele representa a interiorização do aprendizado? Já que o Luiz falou a questão das etapas? Vamos congelar a pergunta da Marilac? Domingo, interiorização. Anota que eu vou atender no final. Do aprendizado. Interiorização do aprendizado? Sim, também. Vamos responder? O sábado é o sábado do Senhor. É o dia da oração. Não é? O sábado no contexto judaico. O domingo no contexto católico cristão aqui do Brasil. Não é? Ou de muitas partes do mundo. É o dia, por exemplo, o testemunho de Jeová, no sábado é o dia dele de orar. Quem é testemunho de Jeová? Né? Não trabalham, não fazem nada profissionalmente. Então, nesse sentido, é para se meditar, é para se orar e receber as intuições. Só que no nosso contexto aqui, o sétimo, que é o domingo simbólico, ele está situado, circunscrito num dia da semana, ou em cada movimento da vida que você recorre ao alto. Então tem gente que recorre ao alto em oração pelas manhãs, à noite. Você ora quando você se alimenta? Não é? Então, na verdade, essa reflexão, essa interiorização, ela está simbolizada no número 7, não circunscrita para nós, num dia definido da semana, porque senão nós estaremos repetindo a ancestralidade religiosa que nós trazemos. E nós estamos agora querendo nos livrar de tudo que aprisiona. Tá? Não tem que, eu tenho que orar porque eu tenho que orar. Então eu vou lá na FEAC. Eu só encontro Deus quando estou com a Bíblia. E aí a gente tem algumas... Ou então quando eu acendo uma vela. Tá? Então, são práticas ritualísticas, portanto, criou-se hábitos e nós precisamos de nos libertar de tudo que aprisiona. Então, a oração e a meditação, você pode estar lá na Praça 7, explodindo foguete lá por uma manifestação e você está interiorizando, você está meditando, para atender a Marilac. Porque o versículo continua dizendo, vamos voltar ao versículo aqui, porque o trabalho hoje está apertado. Na sequência, vem trabalhar a questão do incensário de ouro. Então, para ficar didático. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, vírgula, tendo um incensário de ouro. Júlio, rapidamente, o incensário de ouro. O incensário é um instrumento. O vaso do incenso. Paulo de Tarso era um vaso escolhido. Então Deus não exerce ação direta na matéria, ele age por pelos reveladores. O Carlos Alberto já no início aqui da sua fala já disse, até em alusão à Gênesis, que Allan Kardec trata muito bem da questão dos reveladores, que capítulo 1 da Gênesis, versículo 5, que o homem evolui naturalmente pela força das coisas, mas entregue a si mesmo, o processo seria muito mais demorado se ele não fosse auxiliado pelos reveladores. Então Deus existe um escalonamento que vem do alto até nós, os que o revelam em grande escala e os que vão revelando Deus em pequenas escalas ou em doses homeopáticas, como o nosso caso. À medida que nós vamos vencendo uma imperfeição,
transformando uma imperfeição em virtude, Deus vai se ampliando na nossa intimidade, vai tomando espaço. Então o incensário é o instrumento do incenso. Então, por exemplo, o incenso ele vai irradiar pelas vibrações. O incenso são as vibrações. Conjunto de pensamentos, sentimentos, vão formar um incenso cada vez mais qualificado à medida em que nós vamos interiorizando a mensagem e a mensagem vai sendo demonstrada pelos novos sentimentos em irradiação natural, que são as virtudes que representam o descanso do trabalho. Então, o descanso do trabalho é a virtude em franco desenvolvimento e em expansão. E toda virtude ela só é virtude propriamente dita, porque para desenvolver uma virtude, eu só desenvolvo uma virtude no contato social com outro ser humano. Daí o caráter, essencialmente, vamos colocar assim, pragmático, prático do cristianismo e do espiritismo. Eu no isolamento da montanha, em meditação, eu não desenvolvo virtude. A virtude eu desenvolvo no contato social. É uma ciência, né? É uma ciência. A virtude se torna uma ciência decorrente da vivência operacional dos princípios filosóficos espíritas. Então, como o Carlos Alberto já definiu aqui, eu me informo, vou para a prática. Na prática, eu tenho que vencer as minhas paixões, domar as inclinações más. Então, a minha virtude vai sair meio misturada com a paixão. Então, até que eu acerte, eu refine a virtude, eu vou errar. O erro é natural. Então, o erro não significa queda, pecado, Nada. culpa. Não, o erro é decorrência do processo de desenvolvimento. Então, nós erramos, nós aprendemos no livro dos Espíritos, que Deus olha a intenção. Mas tem elementos que se martirizam. Então, o incensário de ouro, ou seja, o ouro já demonstra que é um metal precioso, que foi burilado no cadinho depurador, sob altas temperaturas, sob o fogo depurador, e em função disso ele emite um brilho, ele irradia. Então o incensário de ouro, que é um instrumento afinado, que já se desenvolveu, e expressa agora a vontade de Deus. Então esse combate é feito pela manutenção do fogo das virtudes acesa. Nós temos que manter o fogo aceso. O fogo é o investimento na virtude. Eu tenho uma experiência muito interessante. O indivíduo estava fazendo campanha do quilo, domingo de manhã, batendo nas portas, pedindo recurso para distribuir para pessoas carentes. Uma tarefa muito usual do movimento espírita, principalmente em décadas anteriores, onde o movimento espírita se comprometeu muito com o campo social. E hoje, muitas instituições mantêm e estão, inclusive, tendo que se adaptar a um novo modelo, até de trabalhos sociais do governo. É um assunto complexo. Aí o indivíduo chegou lá, bateu na porta, e a pessoa abriu. Campanha do quilo. Aí o indivíduo foi e cuspiu no rosto daquele companheiro que pedia o recurso. E esse companheiro chegou, saiu de lá, e ao ser alvejado, né, pela saliva, ele era usual, né, quando recebia o recurso, dava uma mensagem. Assim funciona a campanha do quilo. Então o indivíduo ficou estatelado com a cena. A reação dele foi, pôs a mão no bolso, pegou a mensagem X lá, Emmanuel, Evangelho,
que a paz seja com o senhor. Com a senhora, aliás. E essa senhora pegou a mensagem, embolou e jogou no rosto dele. E ele chegou, terminada a campanha, né, o pessoal chega com as sacolas, enfim, e ele foi e contou o fato. E aí, foi uma reflexão de profundidade, porque saiu para fazer o bem, e na concepção dele, aquilo tinha sido uma agressão. E aí ele foi orientado no seguinte sentido, que não foi uma agressão, foi um obstáculo que ele encontrou em fazer luz. E no momento em que ele foi alvejado, houve um movimento para que ele mantivesse o fogo aceso da ciência da virtude, ou apagar o incensário. Porque o fogo da virtude funciona para burilar, para depurar a paixão. A paixão, ela quando se desgoverna, porque ela perdeu o freio, ela que vai instaurar, não é? Ela que vai instaurar as complicações na nossa intimidade do egoísmo e do orgulho. Então, quando ele recebeu a cusparada, ele estava tendo a oportunidade ali de dizer: eu vim em nome do Cristo ou eu vim em meu nome. O anjo vai para diante do altar e dizer: eis aqui. Então, isso é para se pensar. Porque esse desafio é que vai dizer se estamos ou não interessados em cristianismo. Sendo aplicados. Ah, mas somos imperfeitos, eu xingo, eu esbravejo, eu reajo. Por quê? Você está demonstrando as suas aquisições. A nossa posição espiritual, ela não é dada quando a gente fala, é quando a gente reage. Você não é conhecido pela máscara, pelo seu comportamento na sociedade. No sentido que a sociedade a gente passa verniz, a gente veste máscaras. No centro espírita todo mundo é anjinho. Embora no centro espírita tem muita gente que tira o verniz. Não se preocupa em operacionalizar a renovação moral. Acha que, tanto que é verdade que a gente tem reunião espírita que começa com a prece, todo mundo paz em Cristo, etc. Faz a prece, logo no primeiro tópico, do primeiro assunto a ser tratado da reunião, o indivíduo faz igual antigamente. Antigamente pegava as espadas e punha, né? Os templários, quando iam se reunir, deixavam as espadas todas lá na porta. Era um símbolo. Ou seja, você vai para uma reunião, você vai pôr arma em cima da mesa, revólver. Entenderam? Então o assunto é desafiador para nós. A ciência do bem viver, ela precisa de escalonamento, ela precisa de investimento, ela precisa de ciência. Virtude é ciência aplicada. Virtude não é filosofia pronta. Aí a gente vai entender porque que tem hora que a gente assiste umas reuniões espíritas e a gente fica assim: ah, muito bonito, muito bonito. Mas então, e aí? Não é? A palestra belíssima sobre perdão. Honório que batia muito nessa tecla. Sou convidado para falar sobre perdão. Beleza. Como é que vai ser o tema? Eu vou falar de evolução. Lógico. Vou chegar aqui e mostrar os princípios da doutrina, como é que funciona, como é que é o psiquismo, a mente, o espelho, a reação, o reflexo, etc. Lá no finalzinho, eu conceituo o perdão. Tem gente que vai abrilhantar uma palestra sobre perdão, etimologia, não sei o quê, porque a visão do psicólogo tal, que piriri, que a sociologia, tarará, parará, parará, costuma ser um projeto tão extraordinário que a gente até chora. Tem palestra sobre perdão que é tão maravilhosa que o indivíduo sai do centro espírita assim:
O problema dele agora é com o filho. Ele sai a tônica palavra perdão, prestem atenção. 1 hora, palavra perdão foi repetida 780 vezes. Lavagem cerebral. O indivíduo sai do centro, liga o carro, a única coisa que ele vê na frente dele é o irmão dele, porque está com complicação com o irmão. Aí ele chega lá, né, empolgado pela reunião espírita, vai lá conversar com o irmão já logo dá uma panelada. Dá um coice. Aí ele revida, né, porque ele não está ainda pronto para lidar. Aí o negócio, ao invés de ser uma coisa boa, vira um problema. Nós temos que entender que existe tempo para tudo. Se você não entender, se você não trabalhar a causa, você não vai chegar lá na frente com maestria. Entenderam? Como que o assunto é complexo? Allan Kardec define que a educação é arte. É o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, o conjunto dos hábitos adquiridos falam da sua realidade essencial. Sem dúvida. De forma que o elemento superior que leia nossos hábitos adquiridos no dia a dia vai saber nos definir o grau de evolução. Vamos embora. Eu já fiz campanha do quilo durante 5 anos. E de vez em quando a gente ouvia uns absurdos, né? As pérolas. É. Então teve uma vez que um coronel virou para mim e falou assim, aqui, por que vocês não procuram um trabalho para vocês? Em vez de ficar incomodando os outros domingo de manhã. Aí na hora me bateu aquela... Subiu, o sangue subiu. A Vânia do passado. Sabe como? Mas aí eu fiz isso que você falou. Dei a ele a mensagem, falei, agradeço, muito obrigado, desculpa ter incomodado o senhor. Mas saí daquele jeito. A gente sai arrasado. Arrasada e mas assim, com raiva. Orgulho. Então depois eu pensei, gente, mas como é que eu tô aqui fazendo o quê? Que exemplo é esse que eu estou dando? Estou dando para fora, mas e para dentro? E eu, lá dentro? Me senti muito mal, fiquei me sentindo mal. Não, mas é natural. Mas já teve outros momentos que houve também uma reação negativa por outra parte, que você lidou bem com isso. Vai ter momentos que você vai voltar a lidar mal com isso. Mas vai ter outros momentos que você vai viver bem. O que nós estamos dizendo? A ciência da vivência. É uma ciência. Você tem que ir para o laboratório. Você fez a experiência, deu certo, depois deu errado, depois você volta. Tem físico aí que estão aí há 30 anos em cima de uma equação. Que 30? Tem mais. Equação aí da física aí que está sendo discutida há 100 anos. Aí você fica assim, mas esse povo não tem o que fazer, não? Inclusive os filósofos, né? Quem não é filósofo sempre diz assim, filosofia, filósofo não tem o que fazer, não? Você fica pensando, né? Tem uns conceitos assim. Mas na verdade, é complexo a gente trabalhar nesse sentido se a gente não colocar o ingrediente do amor. Porque, eu gosto de dizer isso. Você não fala de religião com quem não conversa com você sobre religião, concorda? Princípio básico. Mas tem gente que não. Quer um exemplo? Nessa época que passou aí, graças a Deus, da política. Baixou a poeira. Jesus, nós estávamos todos em pânico. Porque os espíritos perderam as tampas. Aí era militante de um lado, militante do outro. Aí eu falei isso aqui. Pessoas que têm representatividade, que falam em público, escrevendo textos no Facebook, defendendo ou acusando. Tudo bem. Passou. Agora a poeira baixou. Então agora volta todo mundo para a normalidade? Volta. Então agora nós vamos viver um momento de reflexão. Mas daqui a pouco vai ter uma outra eleição. Uma boa parte vai ter uma postura diferente, porque deve ter perdido família, deve ter perdido amigo, portas se fecham. Por quê? Você vai convidar expositor espírita que fica usando o espiritismo, complexo. Usando o espiritismo para defender pontos de vista,
Tem muita gente que fala assim, não vou nem convidar essa pessoa para fazer palestra. Por quê? A pessoa destampou, a pessoa perdeu o equilíbrio. Então dá um tempo para ela se organizar. Não é que vai retalhar. Mas isso tudo são pontos para a gente pensar. A providência divina, como que eles trabalham conosco? Eles vão observando se você vai manter a chama acesa do seu aprimoramento ou se você não está muito preocupado com isso. É muito fácil falar de espiritismo e de cristianismo, mas o complicado é você entender que não há cristianização sem o verbo crucificação. A ação é essa. Visão incoerente. No capítulo 23 de Mateus, posso abrir aqui rapidinho? Pode, nós não pode como deve. Capítulo 23 de Mateus, vou deixar os técnicos em apuro, porque esse não estava no script, mas há um texto maravilhoso, como todos, né? Mas esse aqui agora, como diz o Paulo Pina, né? Nessa laçada que se abriu. Abriu uma laçada. Abriu uma laçada. Tem hora que abre umas laçadas assim que a gente não desenlaça de jeito nenhum. Mas no capítulo 23... Qual versículo? O capítulo é intitulado Jesus censura os escribas e os fariseus. Então, primeiro versículo. Falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. São os inteligentes, intelectuais, os acadêmicos, os religiosos. Aquele que já sabe e já está saindo para fazer campanha daquilo. Observai, pois, e praticai tudo, não é algumas coisas não, praticai tudo o que vos disserem. Mas não procedais em conformidade com as suas obras. Porque fazem... Dizem e não praticam. Desculpa. Porque dizem e não praticam. O falam aqui foi uma adequação linguística, sem querer. Dizem, porque você tem que dizer, você tem que falar dizendo. O falar é simples, mas o dizer é escrever exatamente confirmando. Ou seja, você está falando aquilo em função do que você está raciocinando, que você metabolizou, que você programou. Porque você pode falar alguma coisa sem pensar. Não é? Vai no automático. O dizer aqui é que está sendo repetido, está sendo confirmado. Eles não praticam. Quer dizer, sabem, falam e não praticam. Aí Jesus explica isso dizendo: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largas filactérias e alargam as franjas dos seus vestidos e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens de rabi, de serem chamados pelos homens de mestres, de serem chamados pelos homens de autoridade. Doutor. Tem gente que faz questão. Eu sou doutor. Isso dá ibope. Aquele que despersonaliza, geralmente não é reconhecido. Ele é tido e havido como uma pessoa que não altera nada. Então, quer dizer, a simplicidade e a humildade no mundo não é valorizado.
por aqueles que estão no mundo da ilusão. Porque quem tem olhos de ver, quem está com o coração aberto, é tocado pelo humilde. É pacificado pelo pacífico. Quando você está perto de alguém que faz luz, e você está aberto, porque o seu incensário está ligado, né? Você se toca. Então, aí Jesus diz assim, para concluir: vós, porém, não querais ser chamados rabi. Os discípulos, né? Porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. Um versículo aqui já era suficiente. Nós lemos vários. A definir o seguinte: dentro desse contexto, nós precisamos de compreender o que significa a cadeira de Moisés. Moisés é o patriarca. Moisés é o legislador. Moisés é aquele que escreveu as leis. Ou seja, você está procurando estas leis, significa que estas leis devem funcionar para a sua transformação moral e não para a do outro. Isto é muito importante. Então você saiu para fazer a campanha do quilo, você na verdade está indo estudar a lei de Moisés, no campo operacional. Domingo de manhã, o indivíduo que está lá recebendo o companheiro domingo de manhã, ele está no direito dele. Ele está cansado, ele trabalhou a semana inteira. Domingo de manhã para ele precisa de cama, travesseiro, cobertor, aconchego, porque ele está cansado e ele tem esse direito. Agora você que está estudando a lei de Moisés, chega domingo de manhã, você está doido para levantar da cama, você tem muita coisa para fazer. Casaberto, mas eu não sou assim, então eu sou espírita atrasado? Eu falo assim, calma, não estou dizendo isso. Que a gente tem corpo que precisa realmente, o corpo precisa do repouso. Sim. A nossa conversa aqui é quanto ao seu espírito. O seu espírito está se alimentando, dormindo, acomodado. O seu espírito está feliz, bebendo dessa mesma fonte, há quanto tempo? É aqui que o parafuso está apertando. Nós estamos aqui, sábado de manhã. Mas tem gente que está fazendo tarefas muito mais complexas do que a nossa. Então cada um, diante da sua consciência e do que dá conta. O que nós não podemos mais aceitar, e eu estou falando do Carlos Alberto, tá? O que não dá mais para aceitar é que esse homem velho fique favorecendo para que eu fique no cobertor até meio-dia do domingo. Não dá. Eu estarei, quando levantar, muito insatisfeito. Porque eu me cobro. O que eu fiz de produtivo? O que eu fiz de produtivo? Vocês entenderam? Captou? Aí o Honório dizia umas histórias muito engraçadas. Ele falava assim, quando a gente não era espírita, a gente ia lá para a praia, aí o Honório contava, né? E na época dele, né, ele novo, né? Eles iam lá para Guarapari, Marataízes, né? Pegava aqueles carros antigos, viajava 12 horas de carro, aquela meninaiada, prancha, não sei. Eu comprava até prancha para levar, para você ver. Ou então comprava lá e trazia para cá, para andar ou no arruda, né? Enfim. Aí o Honório falava assim, a gente chegava na praia, o primeiro dia aquela alegria, e ficava lá, né? Aquela coisa toda. Aí o tempo foi passando, antes ficava 15 dias na praia, 1 mês na praia. Aí a gente vai estudando espiritismo, aí vai fazendo tarefa, daqui a pouco chega na praia aquela alegria, aí abre a sombrinha. Aí passa meia hora que você está ali, já começa alguém passar, jogar areia na sua perna, não sei o que, está muito calor, o atendimento já está ruim.
Aí você já começa, puxa vida, eu estou aqui desde 8 horas da manhã, já são meio-dia, e o que eu fiz de produtivo? Aí chega no segundo dia, aí abre a sombrinha de novo, e fecha a sombrinha de novo. Terceiro dia de praia, aí o Honório fala assim, aí o que está acontecendo lá no grupo Emmanuel? Será que o povo está fazendo a tarefa lá, de repente, começa a ler o livro, começa a ficar incomodado, daqui a pouco está de volta. E quando chega aqui, alegria redobrada, e graças a Deus tem mais um ano de trabalho. Gente, aproveitem a praia agora em janeiro. Viajem, se felicitem. A nossa conversa aqui é de profundidade, tá bom? Ninguém está falando que é para não ir para a praia. Que não é que é ir para a praia, não tem nada disso não, tá? Faz bem, renova, como dizia Arnaldo Rocha, né? Ver outros painéis, faz bem, tudo tem a ver. Nós estamos aqui refletindo sobre a questão íntima, ok? E entendendo exatamente o que está acontecendo na nossa intimidade. Ô Luiz, eu fiquei te devendo passar para você a questão do incenso, mas nós falamos do ouro, falamos do incenso, não é? E foi dado muito incenso, não foi um incenso só não. Então o incenso que sobe ao céu são as vibrações da nossa vida mental. O incenso que sobe são as vibrações da nossa vida mental, que estamos redirecionando, e o grande desafio é saber manter a perseverança na continuidade para a fixação de novos padrões. Porque o nosso foco mental ainda está muito vinculado à questão horizontal, as questões para baixo. Nós precisamos de alimentar para que as experiências passadas nos joguem para frente. Isso é fundamental. E o restante da oração diz, para o pôr com as orações de todos os santos. O que significa isso? São as melhores intenções nossas no estado natural da vida, procurando conexão, conjugar com aquelas mentes que já vibram em faixas superiores. E a condição é estar sobre o altar de ouro, que está diante do trono, que na verdade o altar de ouro é elaborado pelo lento trabalho de evolução biológica para a recepção das irradiações que chegam de mais alto. Concluímos o versículo 3º. Semana que vem, a gente já retoma a partir do 4º versículo. Combinado? Eu tinha feito um projeto aqui para ir até o 6º, mas não dá. É muito material e a gente tem que ir devagar. Eu gostaria de, em função dessa última reflexão sobre a questão do altar de ouro e dessa busca de renovação constante, trazer aqui uma reflexão final. Porque a nossa referência, se a gente for tratar em termos de escala espírita, a nossa referência ainda não é de uma sintonia plena com Jesus. Nós estamos em busca de sintonizar com Ele. A gente diz que ama Jesus, mas temos muita dificuldade de amá-lo. E o amor que me refiro não é apenas um sentimento nobre. O amor é toda uma conjugação de sentimento e de operação. Então, muitas vezes, nós temos mais facilidade de sintonizar com aqueles que estão mais próximos da gente, do que sintonizar direto com Ele. Certo? Por isso é que nós, inclusive, elegemos ídolos. Nós temos mais afinidades com esse ou com aquele espírito, com esta, com aquela religião. O indivíduo católico ele pode ter mais sintonia com São Judas. O outro tem com São Pedro. A outra é com Santo Antônio, para ver se dá jeito, né? Não posso perder a piada, né, gente? O Júlio fala que eu perco os amigos, mas não perdeu um monte de amigos agora aí no Face. Aí. Mas aqui são espíritas, não é o Santo Antônio mais não. Agora costuma ser o Santo Emmanuel, não? São Chico. Não, mas o Chico para casamento, não sei se ele era o indicador. Não.
talvez Emmanuel é mais poderoso para arrumar marido, para arrumar... Tem umas histórias assim. Ah, meu negócio é meio-meio. Né? Meio-meio, outro dia, deu uma risada. A gente estava num evento, aí uma companheira falou assim, ô Carlos Alberto, eu li aquele livro Chico Diálogos e Recordações, você é tão amigo do Arnaldo, olha, toda vez que eu lembro de vocês, meu coração se rejubila. Eu falei assim, ai meu Deus, por quê? Porque vocês me fazem lembrar de meio-meio. Meio-meio, olha, ela é lá do Grupo Sheila, eu sou do Grupo Sheila, sou apaixonado com a Sheila, mas o amor de minha vida é meio-meio. Meimei é a mais bela princesa do astral. E foi falando, e eu olhei Meimei do lado dela. E Meimei deu um sorriso. Né? Tipo assim, né? Com muito carinho, com muito respeito ao sentimento dela, mas por eu ter visto a Meimei, eu já vi que eu tinha que dar algum recado. Aí depois que nós passeamos na conversa, e eu disse para ela, pois é, se Meimei estivesse aqui conosco, Meimei, por certo, iria nos chamar a atenção para a nossa responsabilidade em colocar os nossos mais belos sentimentos em prática. Então, se você gosta tanto de Meimei, qual a tarefa que você tem feito? Ah, eu gosto das crianças. Eu falei assim, pois é. E você tem frequentado alguma atividade com as crianças? Não. E onde que você tem procurado Meimei? Ah, aqui no Grupo Sheila. Eu venho assistir as palestras e eu fico torcendo para alguém falar de Meimei. E quando você vem aqui, eu tenho certeza que você vai falar da Meimei. Aí eu pensei comigo, eu estou atrapalhando a vida dessa dona. Uhum. E aí, enfim, no final da conversa, ela compreendeu que ela só iria encontrar de verdade a Meimei fazendo a tarefa que a Meimei realmente se compromete. Ou seja, sair daquela condição de admiração, de idolatria, para o campo operacional. Sua afinidade é com Bezerra? Vai cuidar dos enfermos. Não é? Sua afinidade é com Emmanuel? Vai trabalhar com os alunos, vai pôr em prática no dia a dia a filosofia. É com Kardec? Descubra-te, ou descubra-se, não é? Dentro do contexto que te promove, que te alimenta. A ideia é essa. Porque nós precisamos realmente de estabelecer um campo vibracional diferente, no nível mental e sentimental, para que as nossas ações se qualifiquem e que a gente não esqueça disso, porque nós temos dificuldade. Eu conversava com uma amiga aqui da FIAC e eu disse para ela, o médium precisa de sustentação ao longo da semana, dos 7 dias. O que sustenta o médium? É? Basta o médium vir à reunião aqui para fazer mediunidade? Só isso? É suficiente? O que você faz durante a semana? Quando você tem dificuldade, você tem o hábito de orar? Você lê? Qual livro que tu está lendo? O livro que você estiver lendo pode estar te influenciando para cima ou para baixo. Não é? O Memórias de Suicida pode me julgar para um trabalho operacional, mas para o outro, Memórias de Suicida pode pôr ele em depressão. Então nós temos que ir identificando o que ajuda, o que dificulta, não é? O que nos fortalece, o que alimenta a nossa sintonia. Isso é fundamental, porque todos nós, repito, estamos diante do nosso passado e temos que retificá-lo, temos que aprimorá-lo, temos que reparar o que a gente está percebendo que é fundamental para a nossa felicidade. Nós não seremos felizes sozinhos, distante, como o Júlio colocou. O que vai te fazer feliz de verdade é a prática do bem. E você vai praticar o bem com aqueles que estão no seu caminho e aqueles que Deus pode colocar na sua senda. Faça a sua parte. O Espiritismo não é um convite para você ficar vindo apenas recolher. Porque isso vai inchando. Nós temos que fazer circular, colocar em prática. Por isso, amigos, os nossos amigos espirituais sugeriram que a gente possa refletir
na história do cristianismo, num recorte histórico de um valor exponencial, que é a história de Madalena, Maria Madalena. Porque Maria Madalena representa uma grande e a mais contundente transformação do cristianismo. O Emmanuel, na lição 92 do livro Caminho, Verdade e Vida, vem nos mostrar que, depois da primeira visita de Jesus após a ressurreição, o espírito que ele escolhe para se apresentar é a pessoa Maria Madalena. E essas razões são tão significativas que a gente precisa de considerar. Por que foi Maria Madalena a primeira pessoa que Jesus procurou? O Emmanuel diz assim, é natural que a gente indague. Por que ele não procurou João, o discípulo amado? Em primeiro lugar, por que Jesus não procurou Maria, a mãe dele? Em tese, aquela que foi escolhida para ser a mãe do cristianismo. O papel de Maria na história ainda também precisa de ser estudado, porque depois que Jesus foi embora, ela se torna a referência para os discípulos. Então ela é a mãe, ela foi orientadora dos outros seguidores. E por ser uma pessoa tão especial, tão elevada, por que Jesus não procurou ela? Então o Emmanuel fala que esse gesto é profundamente simbólico na essência divina. Ele diz assim, dentre os vultos da Boa Nova, prestem atenção, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Ninguém fez tanta violência quanto ela, contra si mesmo. Olha o que o Emmanuel diz. Essa frase aqui, gente, ela tem que ser estudada. Ele diz assim, nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto quanto ela fez. Paulo de Tarso é o símbolo do cristianismo no que remonta à conversão ao cristianismo. Tanto que ele ficou conhecido como o convertido de Damasco. Paulo de Tarso foi o que mais contribuiu na divulgação do Evangelho. O Emmanuel está dizendo que nem o Paulo faria tanto quanto ela fez. O que ela fez? Repito, agrediu a si mesmo para mudar. Mais tarde, porque na consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei. Paulo de Tarso era apaixonado com a lei, mas não pelos vícios, como ela era. Pelas sensações, pelas paixões. Ela não foi tida como a endemoniada, 7 pecados capitais. Maria Magdala foi a referência por toda a história do cristianismo como a pecadora. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas. Ela permanecia, diz Emmanuel, morta nas sensações que operaram a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, vírgula, fiel até o fim.
nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre primeiro a Pedro, ou a João, ou a sua mãe, aos seus amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecer-nos que o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E conclui Emmanuel dizendo: e ninguém, de novo, e ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua, à luz do Evangelho Redentor. Ninguém. O Emmanuel, quando usa de expressões tão contundentes, ele o faz com autoridade. No mundo espiritual, ele estudou a vida de todos que se converteram naquele período e possivelmente de outros períodos. Se ele está falando que ninguém transformou como Maria, ele está nos explicando por que Jesus escolheu ela. Ele volta do mundo espiritual para presenteá-la, porque ela tinha entendido. Porque só transforma quem compreende. A transformação não foi simplesmente porque ela conversou com ele, no sentido intelectual. É porque ela compreendeu a mensagem. Cristianismo, amigos, é uma proposta de revolução moral que o Espiritismo nos explica, nos apresenta e nos aponta como um roteiro seguro. Bem-aventurado quem compreende isso. Inclusive, para que se sinta digno. Porque muitos fogem por excesso de escrúpulo, por se sentirem pecadores, enquanto a lógica patenteia outra coisa. A proposta do cristianismo é para todos. Para todos. Então, nos sintamos felizes e dignos. Nós fomos chamados para estar aqui num sábado de manhã para receber uma missão. Para que ela esteja clara que chegou a hora de transformarmos mesmo. E se tiver que abrir mão, abra. Porque o prêmio é extraordinário. É a paz, é a felicidade, que não é desse mundo. E que nos aproxima destes baluartes, desses amigos espirituais que engrinaldam, sustentam e espalham flores em nosso ambiente espiritual. Ave Maria. Ave Marias. Marias dos céus, que inspiram as Marias da terra. Os Joãos, os Pedros, todo José, mundo. Todo mundo. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. Eu me despeço pedindo desculpas por ter estendido por 5 minutos. Mas como hoje é sábado, ainda não é domingo. Sobre semana que vem vai ter alguma... Amanhã vocês compensem esses 5 minutos descansando, dormindo mais 5 minutos depois do horário. Eu gostaria de
conclamá-los para estarmos juntos aqui sábado que vem. Obviamente, alguns podem viajar, porque haverá um feriado na quinta-feira, mas seria muita contradição de nossa parte, falando sobre que o pai trabalha até agora, chegar aqui no final e falar que não teremos estudo semana que vem por causa de um feriadinho que vai ter na quinta. Né? Depois tem sexta e sábado, aí vocês descansam domingo. Não é isso, Júlio? Está de acordo? Mais um dia para descansar, que é quinta. Aí, quinta-feira. Né? Gente, eu me despeço, agradecido, e convidando vocês a levar essa imagem final de Maria Magdala como uma referência para ser estudada e nos inspirar nas nossas práticas diárias. Semana que vem não haverá incenso, mas você vai nos abrilhantar aí com seus comentários. Eu peço desculpa, mas foi necessária a retomada. E para encerrar, eu gostaria de pedir para a Cláudia fazer a prece final por nós, Cláudia. A Cláudia, pois é, porque ela estava reservando, ela estava no domingo, e agora nós vamos chamar ela para segunda-feira, para fazer a prece de irradiação, de agradecimento, de envolvimento a todos os nossos amigos que nos acompanharam dos seus lares, que Jesus os visitem nesse momento tão importante da nossa caminhada.